Queridos, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para trazer algo do Senhor, que o Espírito Santo me inspirou para trazer para a Igreja de Jesus, acerca dos tempos que nós estamos vivendo, mais especificamente agora. Hoje é dia 3 de abril de 2026, sexta-feira, feriado, véspera de Páscoa. E o Senhor tem falado ao meu coração acerca de uma ansiedade, acerca de uma pressão que o inimigo tem tentado colocar sobre o coração, sobre as ovelhas de Jesus. E o Senhor me trouxe aqui para, pela sua palavra, nos trazer um direcionamento e trazer um acalento, uma paz, uma direção para os nossos corações. Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, Mateus 7, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O Senhor me falou e me pediu para trazer essa orientação acerca de situações que nós temos vividos, em que tem nos tirado do centro da vontade de Deus, tem nos tirado do reino de Deus e nos feito estarmos desapercebidos acerca do que Deus está fazendo na minha e na sua vida e acerca do que Deus quer que nós vivamos. Nós estamos agora iniciando aí um feriado de 3 dias, e se a gente não tomar cuidado, a gente passa os 3 dias e nem viveu esses 3 dias. Tão preocupados com o que vamos fazer, como vamos resolver a questão das contas, como vamos resolver uma questão de investimento, como vamos resolver uma questão de negócios, da empresa, atividades da igreja. E isso tudo nos roubando do verdadeiro sentido do reino de Deus. Deixa eu dizer, o reino de Deus não é a obra que você faz na igreja. Não, isso é um resultado de quem se encontrou, de quem está dentro do reino. Quando fala em reino de Deus, Jesus em Marcos 10,14, eu anotei aqui, ele fala, deixa vir a minhas criancinhas. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Quando nós estamos com uma criança, é muito nítido, a criança não está com a sua mente tomada pelo amanhã, não está com a sua mente tomada pelo passado, a criança está livre, está vivendo o momento. A criança é leve de alma, ela não está com um coração cheio de entulhos, cheio de preocupações. Muito mais do que isso, a criança está vivendo o seu momento. Se ela está brincando, ela está vivendo intensamente aquela brincadeira. Se ela está com os amigos, ela está vivendo intensamente aquele momento com os amigos. E como que você vai viver intensamente os próximos dias? Como que você vai viver intensamente o agora? Tome cuidado para não passar o feriado de 3 dias rolando telas, não passar o feriado de 3 dias preocupado ou com a mente envolvidas com coisas que você só vai poder resolver na segunda-feira e deixando de viver o teu momento. Toma cuidado, viva esses 3 dias, gere memórias para o teu coração, dê a si a oportunidade de viver experiências com o Senhor, de estar com seus filhos integralmente, de estar com a sua esposa integralmente. Se for necessário, fica sem celular. Se você não depende do trabalho, do celular para esses dias, fica sem ele, mas vive integralmente. A gente
Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de estudar acerca do desenvolvimento humano e tem se falado muito, né, no ensino secular acerca do mindfulness, da meditação, do viver o momento. Deixa eu traduzir isso aqui, algo que eles estão descobrindo agora pela ciência, que o Senhor já nos ensinou há muito tempo. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus deixa eu colocar para o lado aqui. O reino de Deus não vem de modo visível. Ele nem se dirá, aqui está o reino de Deus ou lá está. Porque o reino de Deus está no meio de vós. O que Deus escreveu sobre sua vida para esse final de semana, para esse momento, para o agora? Está dentro de você, para tudo. Volta para dentro. Volta para você. Volta para sua família. Volta para os seus filhos. Pastor, você não está sabendo, estou numa dificuldade, minha empresa está quebrada, estou sem trabalho, estou assim. Nada disso vai se resolver no agora. Gere uma memória com seus filhos. Não é sobre o que você vai comprar, não é sobre o que você vai dar, não é sobre as roupas, não é sobre os vestimentos, não é sobre o chocolate, não é sobre o almoço ou o jantar, o que vai servir, não é sobre coisas, mas é sobre pessoas. É sobre você, seus filhos, o que Jesus está querendo fazer, qual a memória. Está nas tuas mãos viver uma Páscoa excepcional em 2026. Isso não tem a ver com coisas. Você tem o poder de decidir sobre isso. Não passe um final de semana que vai ser apagado, esquecido, envolvido em coisas que não vão gerar real valor. Não passe longe do reino de Deus. Volte para sua casa. Olhe para os olhos de seus filhos. Olhe nos olhos de sua esposa. Se você não é casado, se você não tem filhos, permaneça com Jesus. Perceba o que Jesus quer fazer contigo e através de você nesse feriado. O reino de Deus não está aqui. O reino de Deus não está no chocolate. O reino de Deus não está na roupa. Não se endivide. Não crie dívidas futuras. Não se atole em cartão de crédito para comprar coisas. Não faça isso. Depois vai virar uma dor de cabeça. Não faça isso. Se for necessário, não invista nesse tipo de coisa, não coloque dinheiro nesse tipo de coisa, mas viva o teu momento. O que você está chamando, o que Deus está te chamando para viver agora, nessa Páscoa. Porque senão vai passar os dias, passam os anos, e depois, no final dos tempos, no final da nossa vida, a gente olha para trás e não vai lembrar. Tire bastante fotos, faça vídeos, celebre. Leve seus filhos em um parquinho, no parquinho da esquina. Leve seus filhos, vai jogar bola. Que seja em casa. Eu tenho memórias da minha mãe, que eu vivi com os meus irmãos, de momentos como este, nós celebrarmos brincando simplesmente com um caderno e uma caneta. Eu tenho memórias da minha infância de alegria, de celebração, de eu simplesmente brincando com um jogo da velha. O jogo da velha. Você faz lá, brinca com a caneta e com o papel. Tenho memórias da minha infância de outras brincadeiras que nós fazíamos em que não precisávamos nada mais, nada menos do que a nossa presença. Eu, minha mãe, meus irmãos, meu pai quando podia estava presente, quando não podia era caminhoneiro, estava ausente. Mas as memórias foram criadas conosco a partir de nós, não a partir de coisas. Muito poucas memórias a partir de coisas. E quando eu olho para minha infância, eu sou grato pela oportunidade que eu tive. E eu quero que você, que é pai, você que é mãe, gere isso com seus filhos. Dê essa oportunidade deles terem memórias alegres na infância dele. Você que é jovem, você que é adolescente, que já tem um pouco mais de maturidade, dê essa experiência para o seu pai e para sua mãe, deles terem a oportunidade de ter um filho presente. Solta as telas, larga tudo. Larga, faz isso, vai fazer bem para ti. Peguem nas mãos uns dos outros, tenham momentos de oração, olhem nos olhos, sorriam, porque tudo é passageiro. É exatamente como, vou repetir aqui, como o Senhor falou, como a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. As coisas passageiras são como a erva do campo, não existem eternamente. O que fica é o nosso espírito,
a nossa alma, e o que virá será o nosso corpo glorificado. Amém? Quero te abençoar, quero orar por você e quero desejar que haja um impulso no Espírito, haja revelação acerca do que realmente é importante para o dia de hoje, acerca do que realmente é valioso para o dia de hoje. Querido Jesus, eu quero abençoar aqui a vida do meu irmão, da minha irmã que assiste esse vídeo neste momento, que tu conduziu ele até esse momento, que tu conduziu ele para essa mensagem. Senhor, que venha paz no coração dele, que haja liberdade como há liberdade no coração das crianças, que haja leveza como há leveza no coração das crianças, e que ele possa encontrar em ti um impulso para romper esses padrões, Pai, que foram colocados sobre ele, achando que o que é importante são as coisas, o que é importante é o que está por vir, o que é importante é um momento especial que passou no passado. Não, Senhor, traz para eles que o que é importante é o agora. Espírito Santo, eu peço que tu traga a revelação no coração dos meus irmãos, que o reino de Deus está dentro deles, é o agora, e que eles podem encontrar, por intermédio de Jesus, da palavra e guiados pelo Espírito Santo, o verdadeiro sentido de viver, o verdadeiro sentido de estar contigo e o verdadeiro sentido de edificar, Senhor, a sua vida, o seu corpo, o reino, a igreja, a família, para o propósito qual tu os criastes para ser. Assim, Pai, eu os abençoo e te agradeço pela tua presença. E te peço que tu nunca retire o que nós temos de mais precioso, que é a tua presença. Fica conosco, Jesus. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Shalom, shalom. Amo vocês. Permaneçam com Jesus, que é o que nós temos de mais precioso. Amo vocês. Shalom.